RFI Convida. O RF Convida recebe hoje a deputada estadual da Bahia, Olívia Santana. Olívia veio a Paris participar do lançamento de seu livro Mulher Preta na Política, em um evento organizado pela Associação Mulheres na Resistência. A obra, ainda sem tradução para o francês, é um relato pessoal. Olívia Santana compartilha mais de 35 anos de sua trajetória nas lutas sociais e na política e faz um convite à participação negra e feminina nos espaços de decisão. Olá, Olívia Santana, bem-vinda à RFI. Bonjour, Adriana. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Quero agradecer a vocês pelo acolhimento. Eu cheguei aqui a Paris no dia 7 de setembro, no dia 8, lançamos o meu livro na Fundação Jean Jaurès. E como foi o lançamento? E foi maravilhoso reunir mulheres com histórias muito parecidas, não é, com a minha história de vida. Muitas ativistas, mas também mulheres das universidades, pesquisadoras, feministas, que estão interessadas nesse tema do empoderamento das mulheres, articulando o antirracismo, a luta antirracista, com a luta feminista e a luta contra as desigualdades de classe social. Então, o livro é um testemunho pessoal, é sobre a minha história de vida, mas ele também incorpora as experiências políticas, institucionais de outras mulheres que passaram, outras mulheres pretas que passaram no parlamento brasileiro, né? Como exemplos de resistência de mulheres que vieram antes abrindo caminho para que eu pudesse chegar, para que outras pudessem chegar. Então, o livro é uma proposta de inspiração, de encorajamento, porque apesar de todos os obstáculos, nós, mulheres negras, e todas as mulheres, né, nós não podemos recuar. Olívia, então, pelo fato dele não ter sido, apesar do fato dele não ter sido ainda traduzido em francês, é por esse movimento que ele se faz necessário aqui na França também? O lançamento se faz necessário aqui na França? Sim, se faz necessário aqui na França, onde quer que estejamos. Esta mensagem política interessa às mulheres, a todas as mulheres, e, sobretudo, às mulheres negras. A França tem muitas mulheres negras brasileiras, né? A Nelma, que é da Associação Mulheres pela Resistência, é um exemplo disso. Ela me convidou para vir, porque se identificou com o livro quando eu comecei a fazer os lançamentos no Brasil. Me surpreendeu que no encontro que nós tivemos aqui em Paris, tinha mulheres da Guiné-Conakry, homens até negros do Senegal, foram lá para ver também, ativistas. Então, há um interesse por esta pauta, este tema, e a França tem uma comunidade negra, africana, brasileira, né, de outras nacionalidades. Nem todas as mulheres na França são mulheres brancas francesas, outras mulheres vivem outras realidades. Existem os territórios além-mar franceses, onde a população negra é a maioria? Exatamente, exatamente. Eu me surpreendi, me emocionei muito com uma mulher negra brasileira, que quando soube que eu lançaria o livro, ela fez questão de ir, comprou o livro e pediu uma dedicatória para a filha dela. E pediu que eu fizesse um vídeo de encorajamento à filha dela, que é uma adolescente, mas que sofre com o racismo na escola. Então, ela queria uma mensagem que encorajasse a filhinha dela enquanto mulher e fortalecesse ela contra o racismo. E eu fiquei muito emocionada, porque
é uma realidade que eu vivo, que a gente vive no Brasil, mas mesmo mulheres que vieram para cá também enfrentam situação de discriminação racial, mulheres negras. E nós temos que preparar também a escola, o país, os espaços de comunicação, os espaços políticos para receber essa diversidade étnico-racial. Você diz, no seu livro que foi na universidade que você começou o seu militantismo, que você se conscientizou. Recentemente, uma professora de pedagogia, que foi a disciplina que você fez na universidade, me Sim, disse sim. que muitos alunos pretos, negros, como você, se conscientizam ou se dão conta do racismo quando chegam à universidade. Você concorda? Concordo. Eu, particularmente, eu já sentia o racismo durante toda a minha vida. Minha infância, eu tenho marcas da infância, né, em relação ao racismo. Mas reconstruir a identidade com bases em autoestima, num reconhecimento da nossa história, numa valorização. É uma releitura de uma história de negação, de subalternidade, que ele bota para baixo. A universidade me ajudou a me unir a outras mulheres e outras pessoas negras e afirmar essa história bonita de resistência, encontrar esse outro lado da África, das contribuições africanas para a humanidade. Então, isso me fortaleceu muito. E eu entrei na política e com essa visão antirracista e feminista. E também, obviamente, eu sou uma militante de esquerda, eu sou do Partido Comunista do Brasil, então PCdoB. as desigualdades de classe social, eu entrelaço gênero, raça e classe nessa proposta de existência, né, de luta política, entendendo que são indissociáveis. Não dá para ser só uma militante feminista, ou só uma militante antirracista, ou só uma militante que reconhece os problemas de classe. Nós precisamos unir tudo isso e lutar por uma sociedade justa, digna, generosa, que seja boa para todo mundo. Ultimamente, principalmente desde o início do primeiro governo do presidente Lula, o espaço para essas minorias, que são maiorias no Brasil, vem aumentado, mas ainda é irrisório, principalmente nos espaços de decisão. E, ao mesmo tempo, o número de feminicídios, de atos racistas, de intolerância religiosa também vem aumentado enormemente no Brasil. São movimentos que se justificam, que juntos... Como explicar esse movimento contraditório que acontece ao mesmo tempo? Nós tivemos 6 anos desde a derrubada da única mulher que chegou à presidência da República no Brasil. Foram 6 anos de desconstrução, 6 anos em que a extrema-direita pregou o racismo como bandeira política, pregou o sexismo, a misoginia. Nós tínhamos um presidente misógino nos últimos 4 anos, abertamente misógino, o presidente Jair Bolsonaro, que agredia mulheres jornalistas, que sempre fez piadas misóginas com mulheres, que teve uma política de destruição do Ministério de Promoção das Mulheres, de políticas para as mulheres, bem como o Ministério da Igualdade Racial. Então, há um caldo de cultura. O presidente anterior liberou armas e munição, autorizou a tortura. Era um governante que elogiava práticas de tortura, né? E assassinatos. Tudo que era absurdo no Brasil passou a ser naturalizado por metade da população a partir de um discurso da extrema-direita. Então, essa ideologia, esse caldo ideológico, encorajou mais ainda a intolerância, os feminicídios, a violência
contra mulheres e negros. O presidente chegou a dizer que negros deveriam ser pesados em arroba, remontando o período colonial, escravista, escravocrata. Então, a eleição de Lula foi no ano passado. Você não muda essa chave magicamente. Nós vamos lidar com isso, porque, embora Jair Bolsonaro, tenha sido derrotado na eleição, o grupo dele ainda existe. Os eleitores dele ainda é parte da população brasileira. Então, nós vamos lidar com essa, por um lado, uma pauta de construção, por outro lado, uma pauta de desconstrução desse legado. E, finalizando, o presidente Lula nomeou 11 mulheres para o seu ministério. Entretanto, nós ganhamos a eleição presidencial, mas perdemos no Congresso. O Congresso é majoritariamente de liberais, de direita. Essa seria uma pergunta importante, porque o presidente Lula, justamente para manter essa governabilidade, está colocando agora no governo representantes do Centrão, partidos que são conservadores e neoconservadores. Sim. Para garantir a governabilidade, o presidente não tem maioria no Congresso, ele tem mexido no governo para acomodar esses parlamentares do Centrão, que são de direita e de extrema-direita. E a gente vê que das 11 mulheres que entraram, 2 já saíram, já foram substituídas por homens do Centrão. Então, é uma disputa muito pesada que requer, e é isso que eu tenho falado, eu falo no meu livro e eu falo em todas as palestras que faço. Compor a democracia representativa é um ato político, não é uma benesse de uma compreensão dos homens que lá estão, que vão dizer, vamos botar as mulheres, vamos sair porque as mulheres precisam entrar. As mulheres precisam, que são maioria da sociedade brasileira, precisam se transformar em força política e eleger mais mulheres. São 513 deputados. Nós só temos 77 mulheres. Vocês aqui na França têm 577 deputados e 223 mulheres. É uma potência. Nós precisamos fazer isso no Brasil. Uma lei de paridade, como existe aqui na França? Sim, é necessário. Uma lei de paridade. Nós lutamos por uma lei de paridade no Brasil. Nós conquistamos a reserva de vagas para candidaturas. É obrigatório 30%, no mínimo, de um dos sexos. Como as mulheres são sempre minorias políticas, esses 30% são dirigidos realmente às mulheres. Mas é de candidaturas. Nós queremos reserva de vagas de cadeiras. Não basta ser candidatas. Nós precisamos ser eleitas. Então, é preciso garantir a reserva de cadeiras com o compromisso de chegarmos à paridade até 2030, pelo menos. Então, esta é a principal pauta que nós temos no Brasil no que diz respeito à participação das mulheres na vida institucional política, e nós atrelamos essa pauta com também a pauta da eleição de pessoas negras. Paridade de gênero, mas E paridade raça. de raça também. Exatamente. Olívia Santana, aqui na França, última pergunta, você também está fazendo contatos políticos. Como estão esses contatos? Principalmente com partidos de esquerda? Qual o objetivo desses encontros? Então, aqui nós estamos fazendo esses contatos políticos por entendermos essa necessidade de articulação internacional das mulheres, dos grupos de mulheres. Eu participo agora da rede latino-americana e caribenha de mulheres negras, né, na política. São mulheres afropolíticas. É uma rede liderada pela Epsi Campbell, que foi vice-presidente da República da Costa Rica. Ela é uma ativista antirracista e feminista.
E nós estamos construindo essa rede. E essa rede, quer dizer, tanto no Brasil, que é um país continental, como na América Latina, que tem uma história comum em relação ao colonialismo e a necessária luta antirracista e feminista. Mas também essa rede se conectar com mulheres como Nelma, que atua aqui em Paris, e que lida também com mulheres da diáspora. Há uma diáspora afro, né, espalhada pelo mundo, e que a gente precisa trocar experiências, projetos, para que a gente possa fortalecer esse movimento que é global, de resistência feminista, antirracista, por uma nova ordem mundial, que seja mais justa, que tenha sustentabilidade, que tenha a democracia afirmada como um valor. Mas a democracia ela nunca será plena se não há mulheres nas instituições, se não há pessoas negras, se não há diversidade nas instituições. Então, é sobre isso. Muito obrigada, Olívia Santana, deputada estadual da Bahia, que veio nos falar sobre o livro Mulher Preta na Política. Muito obrigada, Olívia. Obrigada a você, Adriana, e a todos que nos ouvem, nos assistem. É muito importante a abertura de uma comunicação democrática.